Olá, tudo bom? Sou o professor Iago e mais uma vez aqui venho retratar um assunto relevante no Enem. E os conceitos importantes a respeito desse assunto, quanto às definições e algumas propriedades. Um deles é o caso das funções. O caso das funções. Certo? Quando a gente estuda no ensino médio, a gente vê alguns tipos principais de funções. Por exemplo, função afim, ou do primeiro grau, função quadrática, ou do segundo grau, função modular, função exponencial e função logarítmica. Certo? Existem ainda outras funções, por exemplo, função bijetora, função injetora e função sobrejetora. Existe a função inversa e também a função composta. Certo? Essas são as classes de funções. Mas o objetivo de hoje é você fazer o gráfico das duas principais funções que devem ser tema de questões no Enem. Então, o primeiro caso, a gente vai fazer sobre função afim. Então, a gente tem aqui a função afim ou do primeiro grau. Mas você me pergunta, como é que eu vou fazer esses gráficos? Existem casos que você, sem fazer um cálculo sequer, só olhando a função, você pode determinar qual é o comportamento do seu gráfico. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. f de x igual a 2x mais 1. E eu peço a vocês, esboce o gráfico dessa função. Existem duas formas diferentes de esboçar um gráfico de uma função. A primeira delas é você fazer uma tabela de valores, ou uma tabela de dupla entrada, e conectar esses pontos no plano cartesiano, no eixo x e no eixo y, de acordo com seus pares ordenados. Outra forma é você resolver a função e encontrar suas raízes. Então, vamos fazer os dois métodos. No primeiro método, a gente vai ver a tabelinha de dupla entrada. Então, você tem aqui o seguinte, você vai fazer uma tabela com valores de x que vai nos corresponder com um valor em y. Por exemplo, vamos escolher aqui dois valores. Você pergunta, por que dois valores? Como a função é de primeiro grau, basta apenas ter dois valores para determinar uma reta. Como o gráfico da função é uma reta, então satisfaz minha condição de ter apenas dois valores. Então vamos considerar 0 e 1. Certo? Aí você me pergunta, e agora o que eu tenho que fazer? Você vai ter que jogar ou injetar na função esses dois valores aqui e gerar um f de x que vai ser meu y. Certo? Então vamos lá. Se eu calcular aqui para 0, então f de 0 vai ser igual a quanto? 2 vezes 0 mais 1 vai me dar, isso aqui vai para 0, isso aqui vai me dar 1. Certo? Então isso aqui vai ser o primeiro valor resultante. O segundo, se eu jogar f de 1, 2 vezes 1 mais 1 vai me dar o quê? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, já tenho os dois pontos necessários para montar o gráfico da minha função. Então, eu vou fazer aqui o gráfico. Primeiro de tudo, você tem que fazer o plano cartesiano. Eixo x e eixo y. Aí você vai olhar, quais foram os valores de x que eu injetei na função? 0 e 1. Então, o 0 vai ficar aqui e o 1 vai ficar aqui. Quais foram os valores de y resultantes? 1 e 3. Aí você vai ter que marcar aqui. 1 e 3. Então, para x igual a 0, eu tenho y igual a 1. Então, esse ponto toca o eixo de y no ponto 0 e 1. Ele vai tocar aqui, ó.
certo? E o segundo ponto vai ser 1 e 3. Então você vai e marca 1 e 3 aqui, ó. Como um gráfico é uma reta, você traça uma reta ligando os dois pontos. Esse é o comportamento gráfico da função de primeiro grau, certo? Então, esse é o primeiro método. O segundo método é quando você vai, ou aliás, não vai fazer nenhum cálculo, você esboça o gráfico olhando apenas para a função. Como seria isso? Primeiro de tudo, o modelo da função. Como seria esse modelo? F de x igual a x mais b com a diferente de 0. O a quer ser diferente de 0 porque se aqui for 0, a função ela é constante, certo? Só que aí eu tenho esses dois parâmetros. Eu tenho o parâmetro a e tenho o parâmetro b. O que é desses dois parâmetros? O parâmetro a é o quanto ela cresce. É chamado de taxa de crescimento ou taxa de variação. Taxa de variação. E o parâmetro b quer dizer onde ela corta o eixo y. Então, esse valor aqui vai ser onde ela corta o eixo y. Certo? E para montar o gráfico. Vamos lá. Primeiro de tudo, olhe qual é o número que corta o eixo y. Você vai olhar aqui na função. Eu tenho mais 1. O sinal do mais 1 quer dizer o seguinte, ele vai ser acima do eixo x, correspondente em y. Então, eu vou ter aqui, ó, marcar aqui 1. Certo? Só que aí vem um detalhe. O que vai me referenciar esse A aqui? Esse A está dizendo o quanto ela pode crescer. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Você olha. Esse 2 quer dizer o seguinte. Ele vai andar 2 unidades para a direita. Certo? Como é positivo, eu estou no eixo x, mas a correspondente agora é em y. Então, tem que fazer o seguinte. Para marcar o primeiro ponto, como eu tenho 2, aí você tem que somar 2 unidades aqui, ó. Consequentemente, qual vai ser o valor que eu vou atribuir aqui em cima? 1 mais 2 dá 3. Certo? Então, consequentemente, o primeiro valor diferente aqui vai ser 1. E eu vou também marcar um ponto aqui. Consequentemente, o gráfico é o mesmo. Certo? Então, para montar a função, a gente tem duas formas. Relembrando. A tabela dupla entrada, que você injeta valores e tira os resultantes. E você usa essa formulazinha aqui. Você olha onde é que ele corta o eixo y e olha quantas unidades ele está variando para cada unidade no eixo x. Tranquilos? Pronto. Esse é o caso da função do primeiro grau. Vamos para agora a função do segundo grau. Ou função quadrada, se você preferir. O modelo é o seguinte: f de x igual a x2 mais bx mais c com a
e B, ambos diferentes de zero. Certo? Porque se o A for igual a zero, ela vira de primeiro grau. E se o B for igual a zero, a gente vira constante, né? Só tem um Czinho aqui, então não vai fazer muita diferença. Mas aí que tá. Se eu lhe dou uma função f de x igual a x2 menos 5x mais 6, e eu quero que você esboce o gráfico dessa função. Como seria? Primeiro de tudo, vamos ver quem são os parâmetros da função. Mas tem uma praticidade melhor a função singular, porque existe como você, apesar de você ter os três parâmetros, você apenas utilizar um deles, ou dois, quando é o caso aqui, quando a gente tem o valor de A, que vai definir se a concavidade do gráfico, que no caso seria uma parábola, seria para cima ou para baixo, e o valorzinho de C, que é o que corta o eixo dos Y, ou seja, meus f de x. Então, você vai montar o seguinte: x e y. Vamos montar primeiro olhando quem é o valor que corta o eixo dos y. Aí você olha aqui, ó. Mais 6. Consequentemente, o mais quer dizer que está acima do eixo x, e o 6 que está cortando o eixo y. Então aqui vai ficar 6. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você resolver a equação do segundo grau com uma variável em x. Então vamos lá. x2 menos 5x mais 6 tem que ser igual a zero. Primeiro passo, você calcula o delta. O delta vai lhe dizer quantas raízes reais existem para aquela função. Então, você tem delta, C igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde o delta é igual a quanto? Quem é B? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a quanto? Base negativa, expoente para resultado positivo, 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6 dá 24. Então o delta aqui vai ser igual a 1. Se o delta é positivo, eu tenho o quê? Duas raízes reais e diferentes. Certo? Então o delta é positivo. Vai existir um x numa linha, vai ser diferente do x duas linhas. Então vou ter dois cortes no eixo dos x. Se você pensar diretamente, você já pode traçar o gráfico apenas com esses dois valores. Porque se você quer cortar, no mínimo, duas vezes no eixo x. Então você poderia dizer que aqui seria um x uma linha. E aqui seria meu x duas linhas. Só que aí vem o caso seguinte. O gráfico dessa parábola vai ser concavidade para cima ou concavidade para baixo. O A aqui é o quê? Positivo. Consequentemente, ele é concavidade voltada para baixo. Então, vai ser algo do tipo assim. Mais ou menos isso. Certo? O comportamento dela vai ser crescente. Esse aí é um método bem abstrato para você fazer esse gráfico. Mas eu quero dar mais detalhes desse gráfico. O que eu tenho que fazer? Você pode achar as raízes da equação, certo? Então você vai continuar resolvendo a equação. Então aqui era o delta, né? Eu sei que vai ter um x no x linha, então x vai ser igual a menos b mais ou menos na escala de delta dividido por duas vezes o valor de A. Então x vai ser igual a quanto? Menos b, ó, menos 5 mais ou menos raiz quadrada de quem? De 1 dividido por duas vezes o valor de A, com A que vai valer 1, duas vezes 1. Então x vai ser igual a quanto?
Menos por menos jamais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Então, x uma linha e x duas linhas serão iguais a quem? 5 mais 1 dá 6 por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4 por 2 dá 2. Encontrei as duas raízes. Mas como é que eu sei que essas são raízes dessa equação? Você tem duas formas diferentes. Você pode pegar os valores que ela assumiu aqui, ambos, e jogar na equação original. Se ambos os valores derem 0, ou os que derem 0, no caso aqui vai ser os dois, né? Elas vão ser raízes da minha equação. Ou então veja o seguinte: se existe uma coisa chamada de soma e produto das raízes. A soma, veja bem, a soma vai ser igual a menos o valor de b sobre A. E o produto vai ser igual ao valor de C sobre A. Então a soma seria quanto aqui? Soma seria menos quem é B? Menos 5 dividido por A. Quem é A? 1. Menos por menos jamais, 5. 5 dividido por 1 dá 5. Então a soma das raízes tem que dar quanto? 5. Quanto é 3 mais 2? 5. Então, tudo bem. E o produto? Quem é C? Dá 6. Dividido por 1. Isso aqui vai me dar 6. O produto das raízes tem que ser 6. 3 vezes 2 vai dar 6. Consequentemente, bate a soma quanto o produto. Certo? Só que aí a gente tem mais um detalhe importante. Se você quiser fazer o gráfico, você já tem o ponto 6 que corta o eixo Y e tem os dois pontos que tocam o eixo do X. Mas, como o Enem ele é muito esquizofrênico e às vezes cobram alguns detalhes importantes a respeito da função, a gente vai ver um tópico importante que é vértice de uma parábola. Certo? Então, vou deixar aqui as raízes, né? Conjunto de solução. Eu vou ter 2i e 3. E vou apagar isso aqui. Então, o que a gente vai ver agora é o que a gente chama de vértice de uma parábola. O que seria esse vértice? Esse vértice seria o ponto de simetria da parábola, ou seja, vai passar uma reta nesse ponto, você passa uma reta, e ele vai dividir em o gráfico da parábola, seja para cima ou para baixo, simetricamente. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você tiver algo do tipo um gráfico assim, o ponto aqui, ó, o ponto V, quando eu passar na reta aqui, ó, ele vai dividir a parábola em duas, e essas duas vão ser simétricas, certo? Mas a pergunta é, como é que eu chego a esses valores? Existe uma formulazinha básica que eu digo o seguinte: o vértice de uma parábola vai ser igual a quê? Vou existir uma ordenada x do vértice e vou existir uma ordenada y do vértice. Mas como é que se calcula isso? Primeiro de tudo, para calcular o x do vértice, você pode fazer o seguinte: você vai fazer menos b sobre 2a. Menos o valor de b sobre 2a. Certo? Ou então você pode fazer a média das raízes. Certo? Então vamos colocar uma observaçãozinha aqui. Você pode fazer a média do x uma linha mais x duas linhas e dividir por 2. Como é um ponto de simetria, ele vai estar no meio das raízes que eu achei. Certo? E meu y? Meu y vai ser o seguinte: ele vai ser menos o delta sobre 4a. O que isso quer me dizer? Que para achar o ponto de simetria da parábola, eu vou ter que aplicar essas duas fórmulas, certo? Só que aí existem problemas que você vai encontrar que eles dizem o seguinte: fala em minimização ou maximização. Minimização ou
maximização. Qual seria a diferença entre eles? Primeiro de tudo, se eu estou falando em minimização, vai existir uma coisa mínima. E justamente isso, o mínimo vai ser o ponto mais baixo da minha curva, ou da minha parábola. Consequentemente, para eu achar um valor de mínimo, a parábola tem que ser o quê? Concavidade voltada para baixo. Vai ser algo tipo assim. Tem um gráfico aqui. Então, esse pontinho aqui seria o ponto de minimização ou o ponto de mínimo. Certo? Tranquilos? Só que aí eu tenho outra coisa importante. Maximização. É o inverso disso aí. Eu vou ter um ponto de máximo. Se eu tiver uma parábolazinha aqui, esse ponto aqui é o ponto de máximo. É o ponto mais alto da trajetória da minha parábola. Certo? Consequentemente, esse ponto de máximo vai corresponder ao meu y do vértice. Esse ponto de mínimo também vai corresponder a y do meu vértice. Consequentemente, para achar os pontos de máximo e de mínimo, basta calcular o valor de y do vértice. Tranquilos? Para ficar mais fácil, toda vez que meu A for positivo, eu tendo a fazer minimização. Se meu A for menor do que zero, eu tenho que fazer maximização. Certo? Bem simplesinho, só um macetezinho para você diferenciar pontos de máximo e pontos de mínimo, dado uma função quadrática ou função do segundo grau. Tranquilos? Agora vamos montar o gráfico da função calculando o meu vértice. Vamos lá. X do vértice seria quem? Menos. Quem seria meu B? Menos 5. Dividido por 2 vezes o valor de A. Mas quem é A? 1. Menos por menos a mais vai dar 5 meios. Certo? 5 meios. Quanto é 5 meios? A próxima vai ser igual a 2,5. Certo? Então aqui dá para fazer uma redundância, mas você pode identificar que 5 meios é igual a 2,5 e jogar isso no gráfico. Certo? Porque vai ter casos que você vai ter alguma fração aqui com dízimo periódico. Aí você tem que fazer uma aproximação decimal com uma ou duas casas, se for possível. Senão, você apenas considera o valor mais próximo do menor inteiro. Certo? Meu y de V seria quem? Menos o delta. Alguém lembra quanto foi o delta? O delta foi 1. Então, menos 1 sobre 4 vezes o valor de quem? De A. Quem é A? 1. Aqui vai ficar menos 1, 4. Então vai ficar menos 0,25. Certo? Então esse seria o meu vértice. Então vamos construir finalmente o gráfico da nossa função. Vamos lá. Onde é que ela corta o eixo dos y? Aí você olha para cá. 6. Então você marca aqui. 6. É o primeiro ponto. Quem são as minhas raízes? Aí você olha aqui. São 2 e 3. Então você marca aqui. 2 e 3. Mais ou menos aí. E meu vértice? Aí vem a grande sacada. Eu falei antes que o meu x do vértice seria a média das raízes. As raízes foram quanto? 2 e 3. 3 mais 2 dá 5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, as duas formas são possíveis de montar ou de achar os valores do x do vértice. Certo? Então, aqui vai ficar 2,5. Então, 2,5 vai dar mais ou menos aqui. 2,5.
certo? E meu y é negativo, então ele vai cortar o eixo aqui embaixo. Menos 0,5, então vai ser mais ou menos, vamos botar em uma escala aqui diferente, menos 0,25. Então, consequentemente, esse ponto aqui, ó, seria meu vértice. Consequentemente, o que eu tenho que fazer? Unir esses pontos através da minha parábola. Como a concavidade é voltada para baixo, você pode desenhar diretamente o gráfico. Então, vai ficar mais ou menos assim. Certo? Então, esse seria o gráfico da minha parábola. Ok? Tranquilos? Então, se gostou, dá um like, curte, compartilha, divulga. Estamos aqui para desmistificar o Enem e ajudar na sua aprovação. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!